toda a situação em torno da vontade de Trump de controlar a Groenlândia. Trump disse hoje que não há volta nesse objetivo dele de controlar a região da Groenlândia. Ele fez uma série de postagens nas redes sociais dirigidas aos líderes europeus e compartilhou inclusive uma mensagem do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, dizendo que está comprometido em encontrar uma situação para a Groenlândia. Trump que insistiu nas alegações de que o controle americano da região é essencial para a segurança dos Estados Unidos. A gente tem esse post, então, dele dizendo: somos uma única potência que pode garantir a paz em todo o mundo. Isso é um feito simplesmente através da força. Aqui nesse post dele também postou uma imagem gerada por inteligência artificial, hasteando a bandeira dos Estados Unidos por lá. Nas repercussões com a imprensa, quando ele foi perguntado sobre o que o presidente, o que pretende fazer caso os líderes europeus recusem o plano de anexar a Groenlândia, Trump disse que acredita que eles não vão resistir muito. Vamos ouvir o que Trump disse sobre o assunto. Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. Nas redes sociais, o Trump também disse que concordou com uma reunião com líderes europeus para discutir a situação da Groenlândia e falou que teve uma conversa muito boa por telefone com o secretário-geral da OTAN, Marco Rutte. Sakamoto, queria te ouvir sobre como chegamos em mais essa semana com a situação da Groenlândia, entender um pouco as respostas que o mundo está dando às ofensivas do Trump, né? No campo econômico, a gente consegue ver uma diversidade um pouco maior de respostas, mas nesse militar e essa situação da OTAN especificamente tem tornado a discussão muito mais complexa quando se fala de Groenlândia, né? Primeiro que é interessante o discurso do Trump a respeito da Groenlândia e a respeito de uma série de outros assuntos. Ele vai soltando uma metralhadora verbal, jogando dados, etc., passando informações como se verdades fossem, né? E vai colando. E a imprensa, na verdade, gasta tanto tempo, inclusive desmentindo o que ele está falando, ou mostrando o que está por trás, ou mostrando a bobagem que é aquilo. Quando ele fala, por exemplo, que o pessoal chegou lá, os dinamarqueses chegaram lá há 500 anos e desde então depois não voltaram mais, foi só porque um barco chegou lá. A idade está errada. E se for pegar por esse lado também, então os ingleses foram também para lá, sabe, para os Estados Unidos, e não por causa disso os Estados Unidos chegaram e falaram: olha, os ingleses não têm direito a esta terra simplesmente porque a colonizaram aqui. Então, isso foi discutido, quando ele falou isso, foi discutido isso no próprio Estados Unidos, o quanto bizarro é essa declaração, né? Agora, isso levanta, né, toda essa história levanta, antes de entrar nessa discussão, ele levanta só um ponto interessante que pouca gente comenta, que é o seguinte: isso mostra que a era do colonialismo ela continua. Ela continua nos Estados Unidos tentando colonizar a Groenlândia, ela continua na própria discussão, porque quem acompanha minimamente a discussão da Groenlândia sabe que o sonho da Groenlândia, de boa parte da população, era ser um país independente, né? Da Dinamarca, inclusive, né? E há um colonialismo dinamarquês também sobre a Groenlândia, né? Ou seja, é uma briga de branco que está excluindo os inuits, que são boa parte da população local, com relação a isso. A questão agora é que, neste exato momento, uma independência da Groenlândia ajudaria o próprio Estados Unidos, porque certamente, uma vez independente, eles iriam anexar. Não tenha dúvida nenhuma, sabe? Então, independente, anexa, né? Então, a questão, neste exato momento, a gente está falando... E aí essa questão colonial tem que ficar clara, até porque precisa ser levado em consideração a vontade do povo local, que já deixou bem claro que não quer ser norte-americano, né? Mas boa parte tampouco quer ser cidadão dinamarquês. Agora, o ponto, neste exato momento, é que Trump está agindo contra a Europa, porque, do ponto de vista formal, a Groenlândia pertence à Dinamarca, é território da Dinamarca. Dinamarca é um dos países da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um dos países mais próximos, mais americanófilos da Europa. E, mesmo assim, o Trump vai para cima. Então, o que acontece? É claro que, como tem a cláusula 5ª, o artigo 5º do Tratado da OTAN, que diz que se um país membro for atacado, os outros têm que sair em sua defesa, o que acontece se o principal país fundador
ataca um outro membro? É claro, a primeira coisa é que a organização se desfaz. A segunda coisa é guerra. Tecnicamente é guerra. É isso que o pessoal não está falando. O Trump ele não é que ele vai anexar a Europa, ele vai entrar em guerra com a Europa. Ah, mas a Europa vai reagir com tanques, com mísseis, com balas? Não. Por uma razão óbvia, ela não consegue, ela é incapaz de fazer essa reação. As tropas que a Alemanha, que outros países mandaram para a Groenlândia, é meia dúzia de pessoas. A Alemanha mandou 13, 14 pessoas inicialmente. É mais que uma tropa simbólica, para mostrar, estamos aqui, né? Por quê? Porque nunca ninguém precisou colocar uma quantidade de contingente militar tão grande assim. A base norte-americana, a base da OTAN, que fica na Groenlândia, é o maior contingente militar da ilha. Então, o que acontece? O Trump, na prática, vai declarar guerra à Europa, ficando com um pedaço de um dos países da Europa. A Europa provavelmente não vai reagir em bala, mas já deixou claro que vai reagir em outro tipo de bazuca, que são bazucas econômicas. Existem regras, existem tratados, existem instrumentos europeus para reagir a isso. Um deles é impondo sanções no valor de mais de 500 bilhões de reais aos Estados Unidos, que os Estados Unidos certamente vão dobrar a aposta, gerando uma nova onda de tarifaços de lado a lado. Quem se beneficia com isso? A China e a Rússia. Exatamente os países que os Estados Unidos diz querer conter com a ação de ocupação e de invasão da Groenlândia. A Rússia, por razão simples, a Rússia passou, a União Soviética, depois a Rússia, passou as últimas décadas pressionando a Europa de um lado, enquanto os Estados Unidos usou a Europa durante a Guerra Fria como contenção. A contenção da União Soviética começava na cortina de ferro, no meio que separava a Europa Oriental de Europa Ocidental. Então é o seguinte, inclusive o Trump falar que a Europa é um bando de come e dorme, gente, eles que seguraram o fronte oeste em relação à União Soviética. E aí, sem esse apoio norte-americano, a Rússia pode, inclusive, se sentir mais à vontade para continuar sua ação na Ucrânia, para mover ação contra a Finlândia, para chegar junto dos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, como ela vem ensaiando há muito tempo. Ao mesmo tempo, na hora que a Europa move uma caceta de ações econômicas contra os Estados Unidos e vice-versa, a China, que já é grande parceiro comercial da Europa, se torna maior ainda. Vamos lembrar que quando os Estados Unidos impôs sanções à Índia, porque a Índia estava comprando diesel da Rússia, né, moveu um tarifaço do tamanho do nosso. O que a Índia fez? A Índia foi conversar com a China. Gente, do ponto de vista de qualquer semovente que não acompanha o que acontece na Ásia, fala, normal, é vizinho. Não é vizinho, é adversário. A Índia e a China, os dois países mais populosos do mundo, não se bicam. Tem questões da Caxemira junto com o Paquistão. Mas resolveram conversar. Por quê? Porque a China é um parceiro comercial mais estável do que os Estados Unidos. Em suma, o que estamos querendo mostrar com isso? Na hora que os Estados Unidos realmente fizer o que está fazendo, mover o que está fazendo, bater nisso, ocupar a Groenlândia, vai ser um rebosteio generalizado. Os impactos disso vão ter consequências em vários países do mundo. Confirma a ação expansionista dos Estados Unidos, libera outros países para fazer o mesmo, como o Josias falou, muda inclusive a configuração econômica global. E aí o mundo entra num mundo de incerteza.